Saudações, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao canal Centro Acadêmico de Tzalaloq e vamos na parte 1 da resolução do exame de matemática de 2017 do antigo Instituto Superior de Relações Internacionais, ISRI, e atual UJC, Universidade Joaquim Chissano, ok? Então vamos a isso. Agora, nos expandem, todos os exames serão resolvidos, todos no seu devido momento. Então é só prestar atenção nos títulos do nosso canal para conseguirem perceber qual é o exame, qual é a disciplina que nós estaremos a resolver, qual é o exame e a instituição, ok? Então vamos a isso. O número 1 do Instituto Superior de Relações Internacionais dizia o seguinte, ok? 2017. Simplificando a expressão, tem-se. Então o objetivo é simplificar essa expressão. Então se eu tiver, por exemplo, aqui ao quadrado menos 1, então eu posso fazer isso, né? Não vou alterar nada. Na natureza nada se perde, nada se cria, apenas se transforma. Então nós podemos transformar o 1 em 1 ao quadrado. E desta feita vamos obter um caso notável, ok? Que é diferença de quadrados. Então sabe-se que a diferença de quadrados, se nós tivermos x ao quadrado menos y ao quadrado, então o resultado vai ser o quê? X menos y, x mais y. Então podemos aplicar esse caso notável no numerador, ok? Então passamos a ter o seguinte, a menos 1, a mais 1, ok? E no denominador o que temos? Também isso nos lembra um caso notável. Temos aí ao quadrado mais 2a mais 1, ok? Então, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, que é 1, ok? 1 é o elemento neutro da multiplicação, mais o segundo ao quadrado. Mais uma vez eu posso fazer isto, posso colocar aqui, ok? Então, isso aqui chama-se quadrado de uma soma. Então, nós podemos colocar aqui o quadrado de uma soma, ok? Agora, nós temos aqui divisão de duas frações, ok? Então, podemos manter a primeira fração como já o fizemos e multiplicar com o inverso da segunda, ou seja, esta segunda fração, o seu denominador passa a ser numerador e o seu numerador passa a ser o denominador, ok? Então, já podemos simplificar um dos a mais 1 denominador com este do numerador. Também podemos simplificar esse a mais 1 com este do numerador. Ademais, podemos simplificar o a menos 1 com a menos 1. Então, o que fica? O que resta é o 1, ok? Então, assim simplificamos a expressão do número 1, ok? Vamos continuar a nossa resolução. E temos no número 2 o seguinte. Efetue, temos aí raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 32. Isso tudo elevado a 1 sobre 2, ok? Então, o que é que nós podemos fazer aí? Podemos aplicar o seguinte. Podemos transformar, porque aqui temos um expoente fracionário, não podemos transformar esse expoente fracionário em um radical, ok? Isso é possível. E também podemos meter dentro da raiz este 2, ok? Podemos meter dentro dessa raiz. Então, passamos a ter o seguinte. Raiz quadrada, ok? O denominador do expoente passa a ser índice da radical, ok? Então, passamos a ter aqui. Depois tínhamos o quê? Raiz quadrada. E também tínhamos raiz quadrada. Agora, este 2 que estava fora pode entrar, ok? Temos aqui 32 vezes. Então, o 2 que entra também leva o índice e passa a ser o expoente, ok? Então, assim, fizemos a primeira transformação. Existe uma propriedade de radicais que diz o seguinte. Se eu tiver radical de índice n vezes radical de índice m, por exemplo, de a, então aqui passo a ter o seguinte. Desculpa, aqui tenho m, então tenho aqui n vezes m, então posso multiplicar os índices e manter o radical. Então, isso nós podemos fazer aqui. Então, vamos continuar. Então, o que é que nós vamos ter? Vamos ter o seguinte. Raiz de índice que é 2 vezes 2 vezes 2, ok? Então, 2 vezes 2 vezes eu passo a ter aqui o 8. Depois, dentro dessa raiz, passo a ter o quê? 32 vezes 4. Então, 32 vezes 4, quanto é que vai dar? 4 vezes 2, temos aí 8. E 4 vezes 3, passamos a ter aqui o 12, ok?
Então, continuando, o que é que nós podemos obter? Podemos obter o... Então, podemos fazer a transformação, nesse caso, do 128, ok? Então, 128 é um número divisível por 2, por ser um número par. Então, temos aqui 64. Por 2, temos aqui 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, ok? Então, aqui passamos a ter 1. Então, ter 128 é o mesmo ter um 2 que se repete quantas vezes? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, ok? Então podemos transformar isto aqui em raiz oitava de 2 elevado a 7, ok? Então essa será a nossa transformação. Então podemos transformar isso nesse sentido. Ok? Então essa vai ser a solução. Então continuando, o número 3 o que é que nos diz? O número 3 nos pede para... vamos lá. O que é que diz o número 3? Racionalizando e simplificando o denominador da fração. Então temos aí raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2, ok? Então o objetivo é racionalizar o denominador, ok? Então, como no denominador temos mais de um termo, então o que é que nós devemos fazer? Devemos multiplicar, ok? O numerador pelo conjugado do denominador. Então, se tivermos o sinal positivo, então aqui passamos a ter o sinal negativo, ok? Então, sobre e fazemos o mesmo aqui. Multiplicamos o numerador e o denominador pelo conjugado. Então, continuando, podemos efetuar a operação do numerador e passamos a ter o seguinte. Raiz quadrada de 2 vezes o que é 2 menos raiz quadrada de 2. No denominador, mais uma vez, temos aí o caso notável, que é diferença de quadrados. Então, podemos transformar isto em 2 ao quadrado menos raiz de 2 ao quadrado, onde vamos simplificar o 2 do expoente com 2 do índice. Ok, então, passamos a ter aqui raiz quadrada de 2, 2 menos raiz quadrada de 2, então, sobre o 2 ao quadrado, fica aí 4, menos o 2, ok? Então, passamos a ter aqui o seguinte, vamos ter que continuar. Então, passamos a ter aí, vamos lá, raiz quadrada de 2, 2 menos raiz quadrada de 2, então, sobre 4 menos 2, isso vai dar o quê? Vai dar 2. Então, não temos uma versão parecida, mas o que nós podemos fazer aqui? Podemos fazer a propriedade, podemos aplicar a propriedade distributiva, ok? Então, podemos aplicar a propriedade distributiva e ter algo parecido com o seguinte. Vamos lá. Raiz quadrada de 2 vezes 2, então ficamos com 2 raiz de 2, ok? Menos raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, isso vai dar o quê? Vai dar 2. Então, isso tudo sobre 2, ok? Então, passamos a ter aqui, podemos colocar em evidência o termo comum, nesse caso aqui, vai passar a ser o 2. Então, passamos a ter aqui 2 em evidência, raiz quadrada de 2 menos 1, ok? Sobre 2. Então, 2 com 2 podemos simplificar e temos como resultado final raiz quadrada de 2 menos 1. Assim fizemos o número 3. Estudo superior de relações internacionais, então vamos aí ao número 4. O que diz o número 4? Então, número 4, temos aí uma figura, ok? Então, temos uma figura que é nada menos, nada mais que um retângulo, ok? Então, temos um retângulo que se divide pela metade, ok? E depois temos algo parecido com isto. Isto, ok? A figura 2 está muito melhor. Então temos aí, vamos ter o A, ponto B, C e o ponto D, ok? Onde nós temos aqui, pinta-se esses pontos. Vamos pintar esses pontos. Então, depois passamos a ter o seguinte. Qual é o objetivo deste exercício? Então, o objetivo do exercício é calcula a área da parte sombreada da figura
sabendo que a figura menor é um quadrilátero com todos os lados iguais, ok? Então, quer dizer, esses lados do quadrilátero são lados iguais, todos eles, ok? Agora, onde a distância AB, então a distância AB vai ser igual a 18 centímetros. Então, temos aqui deste ponto a deste ponto 18 centímetros. E a distância BC, então temos aqui BC, que é igual ao quê? 1 sobre 6 AB. Então, 1 sobre 6 AB. Então, vamos dizer, então, se é 1 sobre 6 AB, então quer dizer que BC vai ser igual ao quê? A 1 sobre 6 AB é igual ao quê? 18. Então, temos aqui como resultado final 18 sobre 6, que vai dar 3 centímetros. Não, vamos ter 3 centímetros neste ponto. Então, o objetivo é determinar a área da parte sombreada, ok? Então, o que é que nós temos, na verdade, na área sombreada? Se eu sei que isso aqui foi dividido pela metade, então, esta parte aqui representa um triângulo, esta parte aqui. Eu vou colocar aqui o ponto O, por exemplo, que é OB, e vou chamar este aqui OB, por exemplo, E, ok? Então, eu tenho um triângulo OBE, que é um triângulo retângulo, ok? Então, tendo esse triângulo retângulo, e também já sei que de A até B tenho 18 centímetros, então metade de 18 vão ser 9 centímetros. Então, a distância OB vai ser de 9 centímetros, ok? Agora, tenho aqui a distância de B até C, que é de 3 centímetros, ok? Então, de B até E vou ter a metade. Então, vai ser o quê? 1,5 centímetros. Então, tenho aqui os catetos. Posso obter a hipotenusa OE pelo teorema de Pitágoras. Então, o quadrado da hipotenusa OC ao quadrado deve ser igual ao quê? A soma do quadrado dos catetos. Então, eu tenho aqui OB ao quadrado mais BE também ao quadrado. Então, OE, que é o meu objetivo, vai ser igual a raiz. Então, o expoente sempre disse nos vídeos anteriores, para ser o índice. Então, tenho aqui OB ao quadrado mais BE também ao quadrado. Então, podemos substituir. Então, passamos a ter o seguinte, vamos ver isso. Passamos a ter, acho que isso não é necessário. Oh my God. Então, não precisamos de fazer isso, ok? Porque temos esse triângulo aqui, então não precisamos de determinar a hipotenusa. Então, não precisamos de determinar a hipotenusa. O que nós precisamos fazer aqui é determinar a área desse triângulo aqui, ok? Então, tendo esse triângulo, e já dá para ver que todos esses triângulos aqui são iguais, ok? Então, depois vamos resolver assim. A área do triângulo, ou a área da parte tracejada, ok? A parte tracejada vai ser igual ao quê? A área desse triângulo OBE vezes 4, porque são 4 triângulos iguais, então assim fica mais fácil. Agora, a área do triângulo sabe-se que é o quê? Base vezes altura sobre 2, então vezes o 4. Então, passamos a ter o seguinte, a área da parte tracejada, não. A área do triângulo, essa é a área do triângulo, ok? Então, qual é a base? Temos aí 9. Sim, temos aí 9 vezes a altura, que é de 1,5 sobre 2, ok? Vezes 4, então vai ser a parte tracejada. Então passamos a ter o seguinte, 4 por 2, aqui ficamos com 2, então vamos fazer 9 vezes 1,5 vezes o 2, ok? Então vamos ter a área da parte tracejada. Então, 9 vezes 2, 18. Então, passamos a ter aqui 18 vezes 1,5, ok? Então, 18 vezes 1,5. Então, podemos resolver como se não tivéssemos a vírgula. 5 vezes 8 aqui, 40, vai 4. 5 vezes 1, 5 mais 4, 9. Então, 1 vezes 18 vai dar o 18. Então, somamos isto aqui, puxamos o 0. Então, aqui 9 mais 8. Temos aí 17, vai 1. Então, 1 mais 1, 2. Depois, aqui temos 0 casas. Aqui temos uma casa, então no resultado devemos ter 0 mais 1, uma casas. Então, 27,0. Então, a área da parte tracejada vai ser igual a 27 centímetros ao quadrado. Assim, determinamos a área da parte
tracejado. Então, continuando, vamos para o número 6. Ok? O que é que diz o número 6? Dois capitais estão entre si na razão de 8:3 e o maior deles excede o menor em 25.000 meticais. Então, a soma desses capitais é... Então, nós temos dois capitais. Temos o capital X e temos o capital Y, ok? Agora, estão, por exemplo, numa proporção de 8:3, ok? 8:3. Agora, o maior deles, qual vai ser o maior? É claro que vai ser o numerador, neste caso, de acordo com a forma como eu coloquei este problema, ok? Então, aqui vamos ter o quê? O X vai ser... Qual é? O maior excede o menor em 25.000 meticais. Então, passamos a ter aqui X vai ser igual ao quê? A Y mais 25.000 meticais, ok? Então, excede. Logo, podemos fazer a substituição, porque o nosso objetivo é determinar os capitais X e Y. Então, passamos a ter, no lugar de X, colocamos Y mais 25.000 meticais. Então, sobre o quê? Sobre Y. Isso vai ser igual ao quê? A 8/3. Então, produto dos meios igual a produto dos extremos. Então, passamos a ter aqui o 3 deve multiplicar o Y mais 25.000. Ok? Isso vai ser igual ao quê? A 8 vezes Y. 3 vezes Y, 3Y, mais 3 vezes 25.000 vai dar o quê? 75.000. Então, isso vai ser igual ao quê? A 8Y. Então, podemos passar esse 3Y para o segundo membro. Então, passamos a ter aqui 75.000 igual ao quê? A 8Y menos 3Y. Então, 75.000 vai ser igual ao quê? 8 menos 3, 5Y. Então, 5 passamos a dividir. Então, 75 a dividir por 5. Então, 75 a dividir por 5, vamos ter quantos? Se for 50 a dividir por 5, temos 10. Então, se for, vamos ter 15. Então, vamos ter aí 15. Ok? Então, 5, vamos lá, 75 por 5. Então, vamos ter aí 1. Então, 25 aqui. Então, vamos ter realmente o 15. Então, temos aqui 15.000, vai ser o valor de Y. Então, para obter o valor de X, é só fazer assim. X vai ser o quê? 15.000, ok? 15.000 mais 25.000, ok? Então, temos aqui como resultado final, 5 mais 5, 10 vai 1. Então, temos aqui 40.000 para o valor de X, ok? E temos aí uma das opções com certeza. Então, continuando a resolução, temos aí o número 7. Então, primeiro vamos precisar de espaço suficiente, então temos que apagar aqui. Então, vamos a isso. Então, vamos para o número 7. Então, o que é que no número 7 temos aí f de x igual a 1 sobre x menos 1. Se x for menor que 1. E vai ser igual a 3x ao quadrado mais 1 se x for maior ou igual a 1, ok? Então, o objetivo é determinar o f de 2. Então, f de 2, nós primeiro devemos perceber. Se nós tivermos aqui o 1, ok? Então, valores menores que 1 encontram-se à esquerda com 0, ok? 1 menos 1, assim sucessivamente. Então, aí nós teremos que trabalhar com a primeira função, f de x. Nesse caso, 1 sobre x menos 1. Agora, nós precisamos de f de 2. Onde é que se encontra? À direita do 2. E à direita do 2 temos valores maiores que 1. Maiores ou iguais a 1. Nesse caso, vamos usar a segunda função. Então, vamos usar a função 3x ao quadrado mais 1. Então, f de 2, substituímos no lugar de x por 2. Então, 2 ao quadrado aqui, mais 1. Então, 3 vezes 4 mais 1. Isso vai ser o quê? 12 mais 1. Isso vai ser igual a 3. Assim, resolvemos o número 7. Vamos ao número 8. E também temos mais uma figura. Então, como é que se comporta essa figura?
Então temos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 3, 4. Acho que é uma coisa parecida com essa. Depois temos 1, 2, 3, 4. Então, 1, 2, opa, 3, 4. Acho que é uma coisa parecida com essa. Depois temos aí o ponto A. Está mais ou menos nessa região. E vamos unir até... Então vamos ter uma coisa parecida com S. Ok? E depois vamos ter uma coisa também parecida com S. Onde vamos ter aqui o ponto B e aqui vamos ter o ponto D. Agora, vamos ter aqui... ok, isso não está muito bem desenhado. Já era previsível, ok? Já tivemos experiências anteriores e não mostraram resultados diferentes destes, ok? Então aqui A, B, então aqui vamos ter aqui o ponto C e aqui vamos ter o ponto D, ok? Então, vamos lá continuar. Então, determine a área do quadrilátero ABCD, assumindo que cada quadradinho da rede mede 1 centímetro de lado, ok? Então, sabe-se que aqui vamos ter o que? 1 centímetro e aqui também vamos ter 1 centímetro. O objetivo é determinar a área deste quadrilátero, não esta área aqui. Este quadrilátero ABC e D. Então, vamos a isso. Se nós considerarmos que aqui nós temos um triângulo, ok? Então nós vamos ter aqui um triângulo. Este triângulo, este pequeno triângulo aqui, e esse também vai ser um triângulo, então nós podemos determinar este lado. Mas também temos mais um triângulo, mais ou menos nessa região, e temos mais um outro triângulo nesta região. Então temos aí vários triângulos. Agora, também podemos determinar a área de toda a figura e fazemos subtração com esses pequenos triângulos. Assim vamos ter a área do quadrilátero no interior. Ok? Então vamos fazer isso. Podemos determinar aqui, por exemplo, essa hipotenusa. Ok? Então vamos determinar essa. Ou nem precisamos determinar a hipotenusa, temos aqui esse triângulo, então esse triângulo tem 2 e tem 2 para os catetos, então podemos determinar a área como nós fizemos no exercício número 5. Então vamos usar a mesma fórmula. A área desse primeiro triângulo vai ser igual ao quê? A base, que é 2, ok? Vezes a altura, que vai ser 2 sobre 2. Então isso vai ser igual ao quê? A 2 centímetros. Então temos a área deste primeiro triângulo. A área do segundo triângulo, então, essas áreas vão ser iguais, ok? Esse aqui também vai ter 2, esse aqui vai ter 2, então vão ser iguais. Então não precisamos colocar essa segunda área, do segundo triângulo. Agora, aqui também vamos fazer a mesma coisa. Temos quantos aqui de base? Então, vamos ter 3 e a altura também vamos ter 3. Então podemos determinar esta área aqui. Então essa área vai ser igual ao quê? 3 vezes 3 sobre 2. Então 3 vezes 3, 9. Então 9 sobre 2 centímetros. Vai ser o resultado. E por fim vamos ter este que vai ter a altura de 1 e base de 3. Então vamos ter aqui a área deste o triângulo vai ser igual a quê? Vai ser igual a, vamos lá, 3 da base, 1 de altura e 2. Então 3 sobre 2 vai ser o resultado. Agora, podemos determinar a área desses triângulos. Então, área total, nesse caso. Então, a área total dos triângulos vai ser igual ao quê? Vamos ter aqui, esse triângulo é igual a esse, então vamos ter 2 mais 2, ok? Mais o 9 sobre 2, mais o quê? O 3 sobre 2. Então, podemos ter aqui 2 mais 2, isso vai dar o quê? 4 mais 9 mais 3, porque temos o mesmo denominador, então aqui ficamos com 12 sobre 2. Então, vamos ficar aqui com 4 mais 12 sobre 2. Vamos ter aqui 6. Então, o resultado final vai ser 10 centímetros. Uma vez que a área, então, se a área então tem que ser o quê? Centímetros ao quadrado, ok? Se fosse perímetro, então teremos centímetros. Continuando, agora podemos determinar a área de todo o retângulo, ok?
Então, a área de todo retângulo vai ser igual a quê? Então, quantos vamos ter em termos de largura? Vamos ter 1, 2, 3, 4, ok? Então, vamos ter aqui 4. Então, largura vezes o comprimento. O comprimento vai ser de 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos ter aqui 5. Logo, vamos ter 4 vezes 5. Isso vai dar 20 centímetros ao quadrado. Então, a área do quadrilátero no interior, então vai ser igual a área total, que é de todo o retângulo, 20 centímetros ao quadrado, menos a área total dos triângulos que não fazem parte da parte interna, ok? Ou a parte que nós precisamos, ou melhor. Ok, então vamos ter aqui menos 10, então isso vai ser igual a 10 centímetros ao quadrado. Então, sim, já resolvemos o número 8. Então, vamos ao número 9. O que é que diz o número 9? Vamos lá, vamos fazer espaço suficiente. Então, vamos ao número 9. Então, estamos a passos largos para o término da parte 1 da nossa resolução. Então, número 9, o que é que diz? Consultadas 500 pessoas sobre as emissões de TV que habitualmente assistem. Então, temos aí um universo de 500 pessoas. Agora, obteve-se o seguinte resultado. 280 pessoas assistem o canal A. Então, temos aqui 280 pessoas que assistem o canal A. 250 pessoas assistem o canal B. Então, temos aí 250 pessoas que assistem o canal B. E 70 assistem os outros canais distintos de A e B, ok? Então, 70 pessoas não assistem nem A e nem B, ok? Agora, continuando aqui, o que nós vamos ter? Quantas pessoas assistem ao canal A e não ao canal B? Então, quantas assistem ao canal A e não ao canal B? Ok? Então, aqui está a representação. Então, vamos precisar aqui de um diagrama de Venn. Então, vamos colocar aqui o diagrama de Venn, onde vamos ter os dois canais, o canal A e o canal B. E também vamos ter aqui o conjunto universo, que é construído de 500 pessoas inquiridas, ok? Agora, o primeiro passo, aqui nesta região, vamos ter o conjunto de pessoas que apenas assistem o canal A. Onde nós temos a interseção, vamos ter o conjunto de pessoas que assistem tanto o canal A como o canal B. E nessa região vamos ter apenas as pessoas que assistem o canal B e nesta região as pessoas que não assistem nem o canal A nem o canal B, mas vão assistir outros canais, ok? Então, o primeiro passo é preencher esse espaço aqui de pessoas que assistem os dois canais. Então, não temos nenhuma informação sobre pessoas que assistem os dois canais, então vamos colocar aqui X. Depois disso, temos aqui 280 pessoas que assistem o canal A. Mas dessas pessoas que assistem o canal A, também temos pessoas que assistem o canal B. Então vamos fazer o quê? 280 pessoas menos aquelas pessoas que também assistem o canal B, que nesse caso são representadas por X. E vamos fazer o mesmo para o canal B. 250 pessoas menos aquelas pessoas que assistem o canal A, que são representadas por X, então para ter as pessoas que apenas assistem o canal B, ok? Depois temos aqui 70 pessoas que não assistem nem o canal A, nem o canal B. Então, continuando, o somatório disto tudo aqui deve dar que quantas pessoas inquiridas? 500 pessoas, então vamos a isso, ao somatório. 280 pessoas menos X, ok? Mais X, mais 250 pessoas menos X, mais 70 pessoas que não assistem nenhum dos dois canais destacados. Isso vai ser igual a um universo de 500 pessoas. XXX são simétricos, então ficamos aqui com 280 menos mais 250, mais 70. Então 0 mais 0 mais 0, 0. Então 8 mais 5, 13. 13 mais 7, 20 vai 2. 2 mais 2, 4 mais aquele 2 que foi 400, ok? Então, aqui passamos a ter o seguinte. O que é que nós vamos passar a ter aqui? Essa conta está muito boa. Alguma coisa aqui não parece estar bem, isso aqui não está bem. Vamos lá. Temos aqui 2 mais 2 mais aquele 2 que foi, isso deve dar 600, agora sim. Então, temos aqui menos x, isso vai ser igual a 500. Então, esse x tem que passar para o segundo membro. Não temos aqui 600.
Então 500 para ser negativo, isso vai ser igual ao quê? A x. Então x vai ser igual ao quê? Então temos aí 100 pessoas que assistem os dois canais. Então temos aqui as 100 pessoas. Depois é só fazer o quê? Menos 100 para ter as pessoas que assistem os outros canais. Então 280 menos 100, então passamos a ter aqui 80 pessoas que assistem apenas o canal A. Então temos aqui, não, 280 menos 100, isso vai ser igual a quê? A 180. Então temos 180 pessoas que assistem apenas o canal A. Temos também 150 pessoas que assistem apenas o canal B. Então assim já respondemos a pergunta número 9. Ok? Então temos aí 150 pessoas. Então, muito obrigado pela atenção dispensada. Espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo. Muito obrigado.